Imagine um passageiro negro, africano, sentado na primeira classe de um voo internacional. Tudo nele é discreto: o terno, a mala, o comportamento. Mas ainda assim, ele é removido do assento, ignorado, humilhado. O que ninguém ali sabe é que, ao final daquele voo, esse homem silencioso revelaria ser o dono de tudo, e que alguns funcionários não iriam apenas servir o café da manhã, mas receber uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. Essa é a história realista, emocionante e surpreendente que você vai conhecer agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Emoções em Contos, onde cada história vem para mexer com o seu coração e sua consciência. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de que estado do Brasil você está assistindo esse vídeo. Vamos ver até onde essa história vai chegar. O painel eletrônico anunciava o embarque do voo 372, com destino ao Rio de Janeiro. Um calor abafado tomava o saguão do Aeroporto Internacional de Joanesburgo, e entre executivos apressados, turistas animados e famílias cansadas, um homem solitário se destacava não pela aparência, mas pela postura. Bakary Mbaye vestia um terno azul marinho simples, mas impecável. Carregava uma mala de mão pequena e uma pasta de couro bem envelhecida. Seus sapatos escuros, discretamente engraxados, denunciavam alguém que não ostentava, mas que conhecia o peso das primeiras impressões. Seus olhos percorriam o ambiente com calma. Não procurava nada, apenas observava. Ao se aproximar da fila prioritária, a agente de solo franziu ligeiramente a testa. "Boa tarde, senhor?" Mbaye. Bakary Mbaye. Respondeu, mostrando o bilhete digital com um leve sorriso. A agente hesitou um segundo. Leu o bilhete, olhou para ele, depois para a tela do computador. "Primeira classe?" Bakary apenas assentiu com a cabeça. "Certo", disse ela, forçando um sorriso. Carimbou o bilhete. "Pode prosseguir." O olhar dela permaneceu nele por um segundo a mais do que seria confortável. Dentro do avião, a cabine da primeira classe exalava luxo e silêncio. Assentos largos, luz ambiente suave, toalhas brancas dobradas sobre mesas reluzentes. Bakary caminhou até o assento 1A. Colocou sua pasta no compartimento acima e sentou-se com cuidado. Respirou fundo. A tranquilidade era quase desconcertante. Minutos depois, os passageiros começaram a entrar. Um casal branco se acomodou nos assentos ao lado. O homem olhou brevemente para Bakary e depois desviou o olhar. A mulher cochichou algo no ouvido do marido. Ele respondeu com um riso abafado. Bakary permaneceu sereno, sem reação. A comissária-chefe, uma mulher loira de cerca de 40 anos com ar profissional, se aproximou. Seu nome estava discretamente bordado no uniforme: Natália. "Boa tarde, senhor", disse ela, com um sorriso rígido. "Está confortável?" "Sim, obrigado." Ela hesitou. "O senhor pode me mostrar seu bilhete, por gentileza?" Bakary ergueu a sobrancelha, mas não discutiu. Mostrou o celular. 1A, primeira classe. "Confirmado." Natália examinou com atenção excessiva, como se procurasse algum detalhe escondido. "Ah, sim. Obrigada." Ela se afastou lentamente, mas olhou por cima do ombro 2 vezes. Bakary já estava acostumado com aquele tipo de comportamento. Não era novo. Não era explícito. Mas era constante. Minutos depois, outro comissário, mais jovem, aproximou-se com um cardápio. "Boa tarde, senhor. Meu nome é Eduardo. Deseja escolher sua refeição para o jantar?" "Já solicitei uma refeição halal com antecedência, através do sistema. Deve estar registrada." Eduardo consultou o tablet. Sim, está aqui." "Está certo, senhor." "Confirmado." Ele sorriu com leveza, genuíno. Bakary retribuiu com um leve aceno. Pouco tempo depois, Natália reapareceu. A expressão era mais tensa. "Senhor, houve um pequeno problema com a configuração da cabine. Poderia nos acompanhar até a classe executiva? Um passageiro com necessidades especiais precisará ocupar este lugar." O casal ao lado olhou de soslaio. Bakary olhou diretamente para Natália. "Eu entendo, mas este é meu assento. Foi reservado com antecedência, confirmado pelo cheque, e não fui informado de nenhuma alteração." Natália manteve o sorriso profissional, mas a tensão cresceu visivelmente. "Sim,
Claro, senhor, mas precisamos contar com sua compreensão neste momento. É algo pontual. Silêncio. Serei recompensado de alguma forma? Podemos oferecer um voucher para a próxima viagem, ou um drink especial durante o voo. Não bebo álcool. Ela pareceu levemente desconcertada. Podemos oferecer então, um kit de amenidades premium e um upgrade futuro. Bacari respirou fundo. Olhou em volta. As atenções estavam voltadas discretamente para ele. Um ou dois passageiros tentavam disfarçar o incômodo. Sem dizer mais nada, ele se levantou com calma. Pegou sua mala de mão. Seus olhos se encontraram com os de Eduardo, que acompanhava a cena com um leve desconforto. A classe executiva fica por aqui, senhor. Disse Eduardo, tentando manter o tom respeitoso. Bacari não disse nada. Caminhou com dignidade pelo corredor, como se não estivesse sendo expulso da primeira classe, mas fazendo uma escolha pessoal. Enquanto se acomodava em um novo assento, ainda confortável, mas sem os privilégios da primeira classe, um silêncio desconfortável pairava no ar. Ele pegou sua pasta, abriu um caderno de anotações e escreveu algumas palavras. Apenas isso. O avião decolou. O avião já cruzava o oceano quando a rotina de bordo começou. A luz ambiente foi suavemente reduzida. As cortinas da cabine executiva se fecharam, criando uma divisão sutil entre classes que, para Bacari, parecia mais simbólica do que prática. Sentado em sua nova poltrona, ele observava ao redor com discrição. O passageiro ao lado, um homem de meia idade, camisa social e relógio caro, mal disfarçava o incômodo de tê-lo tão próximo. Evitava contato visual, mantinha os braços sempre voltados para o lado oposto, como se o simples toque fosse indesejado. Uma comissária diferente, mais jovem e visivelmente nervosa, surgiu empurrando o carrinho de bebidas. Boa noite, senhor. Deseja algo para beber? Bacari manteve o tom cordial. Água sem gás, por favor. Ela serviu com pressa. Quase deixou o copo escorregar. Obrigado. Ela não respondeu. Seguiu em frente. Alguns minutos depois, Eduardo, o comissário que o havia atendido com mais humanidade, reapareceu. Senhor Bacari, vim confirmar que sua refeição especial está sendo preparada. Vamos servi-la dentro de alguns minutos. Bacari assentiu com um leve sorriso. Obrigado por confirmar. Eduardo parecia hesitar por um segundo. Eu queria pedir desculpas pelo transtorno no embarque. Sei que deve ter sido desconfortável. Não é a primeira vez que acontece. Mas você foi respeitoso. Isso conta. Eduardo fez um breve aceno com a cabeça e seguiu seu trabalho. Havia algo no olhar dele que denotava sinceridade, uma raridade naquele ambiente. Mais tarde, quando as refeições começaram a ser distribuídas, Bacari observou com atenção. As bandejas vinham com esmero, cobertas por pequenas cúpulas metálicas. Queijos selecionados, carnes delicadamente temperadas, taças de vinho espumante. Os passageiros da executiva eram atendidos com eficiência e cordialidade. Quando chegou a vez de Bacari, foi novamente Natália quem apareceu, empurrando o carrinho com frieza calculada. Boa noite. Carne ou massa? Bacari franziu levemente a testa. Minha refeição halal foi solicitada com antecedência e confirmada mais cedo. Natália consultou o tablet que tinha em mãos. Fingiu surpresa. Infelizmente não consta mais aqui, senhor. Pode ter havido uma falha na atualização do sistema. Você está me dizendo que a refeição sumiu? É, não exatamente. Mas ela não foi embarcada, parece. Isso pode acontecer quando a solicitação é feita muito em cima da hora. Foi feita com 48 horas de antecedência. E confirmada pelo comissário Eduardo. Natália permaneceu em silêncio por um segundo. Infelizmente, não temos mais opções vegetarianas disponíveis neste momento. Bacari olhou para o prato oferecido. Carne suína. Olhou de volta para ela. Prefiro não comer. Claro. Posso providenciar um snack ou um mix de castanhas. Está tudo bem. Natália retirou o prato, um tanto irritada com a recusa contida. Ao lado, o mesmo passageiro do assento vizinho recebia sua refeição com um sorriso. Trocou algumas palavras amistosas com Natália, que o atendeu com simpatia exagerada.
Ela riu de algo que ele disse. Bacari observou sem expressão. As horas seguintes foram lentas. O avião seguia sobre o Atlântico. Alguns dormiam. Outros assistiam filmes. Bacari permaneceu desperto, escrevendo em seu caderno. Lembrou de uma vez, anos atrás, em Paris, quando fora ignorado por garçons enquanto colegas brancos, menos qualificados, eram tratados como realeza. Lembrou da vez em Dubai, quando fora parado por seguranças no saguão de um hotel 5 estrelas. Segurança de celebridade? Perguntaram. A diferença é que agora, ele estava prestes a ser a celebridade. Mas ninguém sabia. Mais tarde, Eduardo passou por ele novamente. Percebeu que Bacari não havia comido. Senhor, tenho um pouco de pão sírio e frutas no galley. Se o senhor quiser, posso trazer algo discreto. Você não precisa se preocupar. Mas eu quero. Bacari observou por um instante. Depois assentiu, apenas com o olhar. Minutos depois, Eduardo trouxe um pequeno prato improvisado. Pães, maçãs fatiadas, tâmaras. Um gesto simples, mas imenso diante do que Bacari vinha enfrentando. Obrigado, Eduardo. Você tem um bom coração. Eu só tento fazer o certo, senhor. Bacari comeu em silêncio. Não pela fome, mas pelo princípio. A cada mordida, mastigava também a frustração, antiga, acumulada, conhecida. Enquanto recolhia a bandeja, Eduardo comentou em voz baixa. Espero que algum dia as coisas mudem. Eu sei que parece que ninguém vê, mas... Bacari o interrompeu, sem agressividade. Alguém sempre vê. Se você já está envolvido nessa história e quer ouvir mais relatos emocionantes como esse, aproveita agora e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos que estão por vir. O tempo parecia passar em câmera lenta. O avião já cruzava a metade do Atlântico, e as luzes da cabine foram reduzidas ainda mais. A maioria dos passageiros dormia, envolta em cobertores leves, abafados pelo som branco dos motores. O mundo ali dentro era outro, suspenso no ar, isolado da terra, da justiça, do bom senso. Bacari não conseguia dormir. Não por desconforto físico. O assento da classe executiva era suficientemente amplo, reclinável, revestido de couro. O silêncio ajudava. Mas algo dentro dele impedia o descanso. Uma inquietação que não era nova, mas sempre surpreendente. A mesma sensação de quando se é lembrado, ainda que de forma polida, de que você não pertence ali. A bandeja com o prato improvisado que Eduardo havia trazido já fora recolhida, mas o sabor da humilhação ainda permanecia na boca. Bacari não sentia raiva. Sentia algo pior, desgaste. Eduardo havia sumido por um tempo. O restante da tripulação parecia se revezar nos cuidados com os passageiros, exceto por ele. Nenhum outro comissário sequer passou por seu assento desde então. Nenhuma oferta de água. Nenhum "está tudo bem?" Nenhum olhar. Mais tarde, uma movimentação discreta começou entre os passageiros. Natália e outro comissário, de cabelo escuro e expressão rígida, circulavam oferecendo lembranças da companhia aérea, kits de amenidades, canetas de luxo, miniaturas de aeronaves. Sorriam, trocavam palavras gentis com os passageiros da frente, entregavam os brindes com cuidado. Quando chegaram ao assento de Bacari, o colega de Natália apenas olhou para ele, depois para a lista no tablet, e seguiu adiante. Sem explicações. Sem contato visual. Como se ele não estivesse ali. Bacari olhou pela janela. O céu era negro e absoluto, salpicado de estrelas que pareciam mais distantes do que nunca. Ele se perguntava quantas vezes aquele roteiro havia se repetido. Quantas pessoas, em silêncio, foram excluídas sem gritos, sem agressões, apenas com ausências. Ausência de atenção. De humanidade. Levantou-se calmamente e caminhou até o banheiro da cabine. No caminho, passou por um comissário que vinha na direção oposta. O homem, ao vê-lo, imediatamente se encostou na parede, como se esperasse que Bacari passasse rápido, sem incomodar. Não houve saudação. Só expectativa de silêncio. Ao retornar ao assento, ouviu um sussurro vindo da cortina que separava as cabines. Você viu ele tentando pegar aquele assento da primeira classe? Era uma voz feminina. Natália. Pois é, sorte que a gente agiu rápido. Já pensou se o pessoal da executiva entra e vê ele lá?
Ia virar bagunça. Claro. Vai saber como ele conseguiu aquele bilhete. Devia ser erro do sistema. Bacari parou por um instante. Os sussurros se calaram assim que ele passou. Ele sabia que tinham sido para ele. Não precisavam ser ditos diretamente. Aquela era a natureza da exclusão mais perversa. Ela se envergonha de existir em voz alta. Sentou-se novamente. Respirou fundo. Pegou seu caderno e escreveu. A verdadeira violência é a que não deixa marcas. O som de bandejas se chocando no fundo da cabine indicava que o serviço de café da manhã estava começando. As luzes da cabine foram gradualmente reacendidas. A viagem estava próxima do fim. Eduardo reapareceu. Trazia um semblante preocupado. Senhor Bacari, posso oferecer algo para o café? Infelizmente, não temos uma refeição halal completa, mas há frutas, torradas e chá. Bacari apenas assentiu. Obrigado por sua consideração, Eduardo. O jovem sorriu com um misto de alívio e tristeza. Era como se soubesse que aquele gesto não bastava, mas ainda assim, fazia o que podia. Bacari recebeu o café com gratidão contida. Sabia que Eduardo estava tentando equilibrar o ambiente com humanidade, mesmo sendo apenas um elo pequeno na corrente. Enquanto comia lentamente, observava a movimentação dos outros passageiros. Alguns conversavam alegremente. Outros ainda dormiam. E então, um detalhe, Natália sorria, servindo um passageiro com o mesmo terno azul marinho que ele usava. Um homem branco. Ela fez piada, segurou a bandeja com cuidado extra, entregou uma xícara com as duas mãos. O contraste do tratamento caiu como uma lâmina sutil. Era isso. Sempre fora isso. Não era o traje. Não era a poltrona. Não era o bilhete. Era ele. O avião começou a descer. Os avisos sonoros tocaram, e os comissários correram para os assentos. O momento se aproximava. O Brasil já estava visível pelas janelas, luzes espalhadas, como joias na escuridão. E Bacari ainda estava ali. Silencioso. Escrevendo. Como se o verdadeiro desembarque só fosse acontecer depois que todos estivessem de pé. O avião iniciava a descida quando os rostos começaram a mudar. Passageiros voltavam lentamente à consciência plena, bocejavam, ajeitavam cobertores, retomavam celulares. A transição entre o silêncio aéreo e o retorno à realidade terrestre era sutil, mas inconfundível. Bacari observava tudo. Ainda sentado com postura impecável, ele via, com olhos treinados, mais do que a maioria. Ele notava o modo como os comissários sorriam de forma mais verdadeira para certos passageiros. Como os atendimentos eram mais detalhados quando envolviam rostos mais claros, vozes mais seguras, trajes mais ocidentais. Percebia as camadas de um sistema que operava sem necessidade de ordens. Ele funcionava sozinho, impulsionado por hábitos, crenças inconscientes e medo disfarçado de educação. Do outro lado da cabine, Eduardo limpava discretamente uma xícara, os olhos cansados mas atentos. De todos os rostos naquele avião, era o único que carregava culpa e humanidade. Ele não havia feito tudo certo, mas havia tentado. Bacari o observava em silêncio. E se perguntava, por que ele tentou? O que fazia alguém agir contra a corrente, mesmo quando sabia que isso poderia custar algo? Horas antes, enquanto a cabine dormia, Eduardo tinha se sentado no fundo do avião por alguns minutos. Escondeu-se entre as cortinas e aproveitou uma pausa rápida. Pegou o celular, digitou algo, apagou. Depois escreveu de novo. Era uma mensagem para o irmão. Teve um passageiro aqui que me lembrou de você. Mesmo terno, mesma firmeza. Estão tratando ele como nada. Tá difícil de engolir. Ele não enviou. Guardou o celular e respirou fundo. Tinha crescido ouvindo o irmão contar histórias de humilhação velada, disfarçada de formalidade. Histórias que ele achava exageradas. Mas ali, vendo aquilo com os próprios olhos, tudo parecia mais real do que nunca. Quando a aeronave tocou o solo brasileiro, um leve tremor percorreu a estrutura. Os passageiros aplaudiram com palmas dispersas. Alguns riram. Outros já acionavam seus celulares, ansiosos para se reconectar ao mundo. O piloto agradeceu pelo sistema de som. Bacari permaneceu imóvel, olhando para frente. Eduardo começou a circular com Natália, auxiliando na preparação do desembarque.
Mas havia um ar estranho no ambiente. Um incômodo. Como se algo estivesse prestes a acontecer. No assento de trás de Bacari, uma senhora comentou em voz baixa com o marido. Esse ali foi expulso da primeira classe. Deve ter tentado dar um golpe com bilhete falso. O marido resmungou algo como normal, hoje em dia é assim. Bacari ouviu cada palavra. Não reagiu. Apenas fechou o caderno, calmamente. Natália se aproximou do assento dele com expressão protocolar. Senhor, por favor, mantenha o cinto afivelado até o desligamento completo dos motores. Bacari olhou diretamente para ela. Pela primeira vez, havia uma firmeza visível em seu olhar. Claro. Ela se afastou. Mas não sem antes lançar um olhar rápido para Eduardo, como se dissesse, não se envolva demais. Eduardo hesitou. Depois, aproximou-se de Bacari, abaixou-se um pouco, num gesto discreto. Se precisar de algo após o desembarque, posso ajudar, senhor. Bacari olhou nos olhos dele. Você já fez o que muitos não fazem, agiu com respeito. Eduardo ficou em silêncio. Depois se afastou. Na cabine da primeira classe, o casal que estava ao lado de Bacari no início do voo ainda comentava sobre a situação estranha. A mulher murmurava indignada por terem deixado um cara daqueles tentar se passar por executivo. O marido revirava os olhos. O piloto abriu a porta da cabine. A equipe de solo já aguardava na ponte de embarque. Era hora de desembarcar. Mas Bacari não se levantou. Ficou sentado. Olhou calmamente para o relógio. E esperou. A movimentação dos passageiros seguia o fluxo habitual. Muitos ainda tentavam tirar bagagens do compartimento superior. Outros se espremiam para sair mais rápido. A tripulação desejava bom dia a cada um deles, com sorrisos automáticos. Bacari, no entanto, permaneceu imóvel. Eduardo percebeu primeiro. Parou ao lado, observando. Está tudo bem, senhor? Bacari levantou-se. Sim. Agora está. Natália, vendo a movimentação incomum, aproximou-se. Tentou soar gentil, mas havia um tom de alerta em sua voz. Senhor, o desembarque já começou. O senhor precisa se dirigir à saída. Bacari ajeitou o paletó. Na verdade, antes de sair, tenho algo a dizer. A voz não foi alta. Mas foi suficiente para que os comissários mais próximos parassem. Eduardo congelou. Natália franziu a testa. Meu nome é Bacari Mbai. Silêncio. Sou CEO interino da holding africana que adquiriu participação majoritária na companhia aérea que vocês representam. Os sons do desembarque cessaram por um momento. Natália ficou imóvel. Eduardo deu um passo para trás, os olhos arregalados. Alguns passageiros ainda próximos olharam para trás, confusos. Bacari prosseguiu, com voz firme e serena. E durante este voo, observei atentamente o comportamento da equipe. Não como passageiro, mas como responsável por este sistema. E posso afirmar, com pesar, que falhamos. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado com um cartão de embarque. Natália tentou manter a compostura, mas o rubor que subia por seu pescoço traía o choque. Eduardo, ao lado, permanecia imóvel, os olhos fixos em Bacari, como se finalmente compreendesse tudo. Um comissário mais ao fundo largou um tablet no balcão. Outro fechou a cortina da galley com um gesto apressado, como se quisesse esconder-se do que estava prestes a acontecer. Bacari não gritou. Não dramatizou. Apenas se moveu até o centro do corredor, entre as poltronas da executiva e da primeira classe. Ali, sob o olhar de alguns passageiros que ainda não haviam desembarcado, ele continuou. Passei por todos os testes de conduta, segurança e hospitalidade que este voo poderia oferecer. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio, todos foram anotados. Em minha memória, em meu caderno, mais importante, no caráter de vocês. Ele ergueu a mão. Um dos seus assessores já o aguardava discretamente à porta do avião, com um tablet na mão e expressão neutra. Bacari olhou diretamente para Natália. Seu nome está neste relatório. Assim como o da sua supervisora de solo e de outros 2 membros da tripulação. Ela deu um passo à frente. Senhor, se houve algum mal-entendido, garanto que nossa intenção nunca foi. Não estou interessado em intenções.
Cortou ele, com firmeza polida. Estou interessado em práticas. E a prática institucionalizada de exclusão, disfarçada de protocolo, é a mais eficiente forma de discriminação que conheço. Ela ficou em silêncio. Os olhos começavam a marejar. Eduardo, ainda imóvel, desviou o olhar. Bacari virou-se para ele. Eduardo. O comissário endireitou-se. Sim, senhor. Você será convocado para uma reunião com a diretoria da companhia em até 72 horas. Recomendo que vá preparado para assumir novas responsabilidades. Eduardo abriu a boca, mas não conseguiu responder. Apenas assentiu, como quem tenta conter algo entre o orgulho e o espanto. Bacari então caminhou em direção à saída do avião. Parou um instante antes da porta e virou-se uma última vez. Esta empresa está sob nova gestão. E, sob minha liderança, a mudança não será um discurso. Será um procedimento operacional. Com passos lentos, desceu a escada e entrou na sala VIP do aeroporto, onde repórteres já se aglomeravam atrás de painéis translúcidos. Nenhum sabia ainda o que havia acontecido a bordo. Mas saberiam. Lá dentro, aguardavam-no 2 assessores de imagem, um tradutor e um homem baixo, de terno cinza claro, que coordenava a comunicação da Companhia Aérea Brasileira. Sr. Emibai, a coletiva está pronta. Confirmamos presença de veículos nacionais e internacionais. Deseja manter o discurso conforme esboçado? Bacari tirou o paletó com calma, dobrou-o sobre o braço e olhou para o espelho mais próximo. Suas feições estavam serenas, mas firmes. A barba rente, os olhos escuros, a expressão serena de quem aprendeu a transformar humilhação em método. Não. Desejo que façamos história. Enquanto isso, dentro do avião, a tripulação tentava processar o que acabará de acontecer. Natália sentou-se em uma das poltronas da primeira classe, sem dizer nada. As palavras de Bacari ainda ecoavam em sua mente. Não era apenas a vergonha de ter sido confrontada. Era o susto de ter sido vista. Eduardo permaneceu parado por vários minutos, até um colega o cutucar com o cotovelo. Você sabia? Ele apenas balançou a cabeça. Não. Mas devia ter sabido. Desde o início. Ele era o único ali com verdadeira autoridade. Do lado de fora, as redes sociais começavam a fervilhar. Um passageiro da executiva, que vira tudo de relance, postava em tempo real. Aparentemente, o cara negro que expulsaram da primeira classe acabou de se revelar como o CEO da companhia aérea. Nunca vi uma virada tão fria e elegante na vida. Chocado. A publicação começou a se espalhar. Comentários, curtidas, retweets. O nome Bacari Emibai começava a surgir nos trending topics brasileiros. Pessoas buscavam no Google. Quem era esse homem? De onde veio? Como assumiu o controle de uma empresa inteira, e por que viajava sem alarde? Do outro lado da cidade, câmeras eram ajustadas, luzes calibradas, microfones testados. O auditório de imprensa da companhia estava pronto. Em poucos minutos, o CEO que havia viajado entre o desprezo e a dignidade subiria ao palco para explicar ao mundo o que acontecerá a 11 mil metros de altitude. E, dessa vez, todos teriam que ouvi-lo. No saguão do aeroporto, enquanto o público ainda bocejava a rotina de chegadas internacionais, um redemoinho de informação já se formava ao redor do nome Bacari Emibai. O vídeo publicado por um passageiro já havia ultrapassado 50 mil visualizações em menos de uma hora. Era curto, mas poderoso, mostrava o homem elegante, calmo, dizendo com firmeza que era CEO interino da companhia aérea, e que a mudança seria procedimento. A repercussão foi imediata. Jornais online correram para noticiar o episódio. No grupo interno de funcionários da empresa aérea, os áudios começaram a pipocar. Tu viu isso? O passageiro que a Natália expulsou era o dono da porra toda. Não é possível, sério isso? Ele falou com a tripulação antes de sair. Disseram que ele sabia o nome de cada um. A sede administrativa da companhia, localizada em São Paulo, entrou em modo de alerta. Diretores de RH, jurídico e comunicação foram convocados para uma reunião de emergência. A presidente do conselho, que estava em reunião com investidores estrangeiros, foi informada discretamente. Sua reação foi seca. Deixem ele falar. E preparem-se para seguir as ordens dele.
Dentro do avião, agora vazio, Natália permanecia sentada, olhos vidrados, expressão ausente. Não chorava. Nem falava. Apenas revivia cada passo, cada decisão tomada desde o embarque. Você vai ficar aí muito tempo? Perguntou um dos colegas, tentando aliviar o clima. Ela não respondeu. Ele foi respeitoso, até. Poderia ter humilhado você. Mas não humilhou. Ele não precisava. Murmurou Natália. Ele só precisou me mostrar quem eu sou. Eduardo recolhia os últimos itens do corredor. Ainda em choque, mas agora com um sentimento diferente, algo entre alívio e medo. Havia sido chamado, por mensagem direta da chefia, para uma reunião confidencial com o setor de gestão de pessoas. O tom era positivo. O conteúdo, misterioso. Enquanto isso, no auditório da companhia aérea, Bacari preparava-se para falar. Usava o mesmo terno do voo, com a gravata levemente ajustada. Não trocou de roupa. Não quis maquiagem. Não pediu roteiros. Apenas exigiu uma coisa. Quero falar sem interferências. Sem cortes. Sem discursos escritos por outros. A sala estava lotada. Repórteres, câmeras, microfones, tradutores. Muitos ainda o encaravam com desconfiança. Um homem negro, africano, imigrante, CEO? Não parecia combinar com o imaginário corporativo que a maioria carregava. Mas quando Bacari subiu ao palco, a sala silenciou. Boa tarde a todos. Meu nome é Bacari Mbaye. Nasci em Dakar, Senegal. Cresci numa vila onde o chão era de terra batida e a esperança era passada de mão em mão como um pedaço de pão. Olhares se levantaram. Celulares foram erguidos para gravar. Hoje, represento uma holding que controla ativos em 6 continentes, incluindo a companhia aérea que me trouxe até aqui esta manhã. Vim ao Brasil como passageiro, mas fui tratado como intruso. Como um erro do sistema. Fui deslocado do meu assento. Minha refeição foi ignorada. Meu nome, questionado. Minha presença, tolerada com relutância. Pausou. Essa história não é só minha. Ela é de muitos que viajam todos os dias e são tratados como suspeitos antes mesmo de abrirem a boca. A diferença é que hoje, alguém prestou atenção. A sala explodiu em flashes. Jornalistas digitavam freneticamente. O nome de Bacari já era o mais buscado do país naquele momento. Quero deixar claro que não busco vingança. Busco reparação. Estrutura. Transformação. Ele anunciou, então, as primeiras medidas. Afastamento temporário da tripulação envolvida, para investigação formal de conduta. Criação de um comitê interno de equidade racial e cultural, com presença de funcionários de diferentes origens. Promoção de Eduardo, que demonstrou empatia, respeito e caráter sob pressão. Implantação de um programa internacional de capacitação, voltado para atendimento inclusivo e respeito à diversidade, com verbas já destinadas. A coletiva durou 30 minutos. Bacari respondeu perguntas com paciência e firmeza. Sorriu apenas quando perguntado se havia planejado tudo como uma pegadinha corporativa. Não foi uma pegadinha. Foi um teste. E, infelizmente, o resultado foi previsível. Após a coletiva, nas redes sociais, formou-se uma avalanche de apoio. Bacari é o líder que o mundo corporativo precisa. Quantos CEO viajariam na classe executiva só para sentir o que os clientes sentem? Esse homem vale ouro. Literalmente. Na sede da companhia, os setores começaram a receber instruções diretas. O tom era claro, mudanças viriam de cima e seriam rápidas. E, do lado de fora, Bacari caminhava lentamente pelo pátio do aeroporto, agora longe das câmeras. Um menino, que parecia estar esperando um parente com a mãe, o apontou. Olha, mãe! É o moço da TV. A mãe sorriu, sem saber muito bem do que se tratava. Bacari olhou para o garoto. Abaixou-se um pouco. Qual seu nome? Tiago. Continue observando o mundo, Tiago. Às vezes, o que parece invisível é exatamente o que precisa ser visto. 3 dias se passaram desde o pouso. Na sede administrativa da companhia aérea, o ambiente era de expectativa contida. Pela primeira vez em anos, os departamentos pareciam se mover em torno de algo novo, ou de alguém.
Bakari Mbai caminhava pelos corredores com a mesma postura serena com que havia embarcado naquele voo fatídico. O traje era semelhante, sóbrio, discreto. Mas agora, todos sabiam quem ele era. E isso mudava tudo. Não porque ele impunha respeito com arrogância, mas porque caminhava como quem carrega propósito. Na sala de reuniões principal, Bakari ouvia os relatos dos setores de recursos humanos, operações e atendimento ao cliente. As vozes tremiam. Os números vinham acompanhados de justificativas, e as justificativas, de medo. Temos enfrentado desafios com treinamentos culturais no passado, Sr. Mbai. As equipes não aderem com facilidade. Bakari apenas observava. Esperava terminar. Então falava. Vocês não falharam por falta de ferramentas. Falharam por falta de vontade. Silêncio. Não treinamos para decorar comportamentos. Treinamos para reconhecer humanidade. Ele caminhava pela sala, sem levantar a voz. Enquanto isso não for o princípio de cada interação, nenhuma métrica vai salvar esta empresa. Na área de operações, os rumores continuavam circulando. Parte da equipe demonstrava apoio genuíno, elogiando a postura de Bakari. Outros se calavam. Uma minoria vociferava baixinho, nas redes internas, nos corredores, sobre exageros e teatro corporativo. Mas era tarde demais para resistências veladas. A mudança já estava em curso. Eduardo, o comissário que havia demonstrado empatia durante o voo, recebeu sua nova designação, coordenador de treinamentos em diversidade e conduta a bordo. Ainda em choque, ele se apresentava para a nova função com humildade visível. Seus colegas o cumprimentavam com parabéns misturados a olhares confusos. Como é que ele foi parar ali? Diziam alguns. Na sala onde seria seu novo escritório, encontrou uma carta sobre a mesa. Assinada por Bakari. Apenas uma frase. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Conte comigo. Enquanto isso, Bakari visitava as bases operacionais da empresa no Rio, em Salvador e em Guarulhos. Conversava com funcionários, mecânicos, atendentes. Não havia câmeras. Não havia jornalistas. Havia curiosidade, desconfiança, em alguns olhares, esperança. Durante uma reunião com líderes sindicais, um dos representantes foi direto. Com todo respeito, Sr. Mbai, como o senhor espera que a cultura de uma empresa mude só porque o comando mudou? Bakari cruzou as mãos, apoiado sobre a mesa. Cultura não muda do topo para a base. Ela muda de dentro para fora. Eu não quero impor. Quero contagiar. No quinto dia, a companhia lançou oficialmente o programa Horizonte, idealizado por Bakari e Eduardo. O objetivo: reconstruir os valores internos da empresa com base em respeito, escuta e representatividade. Entre as ações estavam ciclos de escuta entre funcionários negros, indígenas e estrangeiros para levantar situações reais de exclusão. Criação de protocolos específicos para casos de discriminação a bordo. Formação de um conselho diverso com poder consultivo real sobre operações e atendimento. Adoção de cotas internas para promoção de lideranças negras e periféricas. No dia do lançamento oficial do programa, Bakari fez questão de que a cerimônia fosse realizada em um dos hangares da empresa, um espaço normalmente reservado para aviões, não para discursos. Sob o teto de metal e entre fuselagens enormes, ele falou para centenas de funcionários. O que aconteceu naquele voo não é um escândalo. É um espelho. Eu não estava disfarçado. Eu estava presente. E presença não deveria exigir explicações. A plateia ouviu em silêncio absoluto. Esta companhia só merece voar alto se estiver disposta a carregar todos a bordo com dignidade. Se isso parecer radical, é porque por muito tempo fomos baixos demais. Mais tarde, no caminho para o hotel, Bakari olhou pela janela do carro enquanto cruzava a zona norte do Rio. Viu ônibus lotados, crianças jogando bola em campos improvisados, mães equilibrando sacolas nos braços. Pensou em sua mãe, em Dakar. Pensou na frase que ela dizia, ainda quando ele era menino e queria desistir de estudar para ajudar no sustento de casa. Se você abaixar a cabeça, o mundo vai pensar que é sua forma natural de andar. Agora, ele andava ereto. Por ela. Por ele. Por todos.
A repercussão das mudanças provocadas por Bacari começou a alcançar esferas que nem ele previa. O programa Horizonte ganhou destaque em jornais internacionais. Revistas de negócios chamavam-no de o CEO invisível que desmascarou o racismo corporativo. Nas redes sociais, seu nome virou símbolo, e também alvo. Nem todos celebravam. Em um fórum fechado de ex-executivos da empresa, comentários ácidos circulavam. Esse cara vai acabar com nossa reputação. Primeira classe não é lugar de experimento social. Até parece que um CEO de verdade viajaria daquele jeito. E, como Bacari sabia bem, não era nas críticas públicas que os inimigos agiam, mas nos bastidores. No comitê executivo, uma reunião emergencial foi convocada. 2 diretores questionaram abertamente o impacto financeiro das decisões recentes. Com todo respeito, Sr. Emibai, nosso público majoritário é tradicional. Essas políticas podem parecer bem-intencionadas, mas arriscam afastar nosso núcleo de passageiros premium. Bacari os ouviu em silêncio. Esperou. Tradicional. Repetiu, com a voz calma. Você quer dizer branco, rico e protegido do desconforto de pensar no outro. Não exatamente. Mas é isso que você pensa. E não é um pensamento isolado. É estrutural. Houve silêncio. Bacari não ergueu a voz. Não ameaçou. Mas foi firme. Se for para perder dinheiro mantendo a dignidade, perderemos com orgulho. Mas eu garanto, ganharão mais do que cifras. Ganharão o futuro. Enquanto isso, Eduardo recebia a visita de Natália. Pela primeira vez desde o voo, ela o procurava. Vim só entender. O que vai acontecer comigo? Eduardo, agora coordenador, a recebeu com respeito. Mas sem proteção. Você será ouvida. Seu processo está em andamento. Não posso te prometer nada. Ela assentiu. Estava abatida. Você sabia, né? Desde o início, que ele era diferente. Sim. Mas não sabia quem ele era. E mesmo assim foi gentil. Porque não se trata de quem ele é. Se trata de quem eu sou. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse, quase num sussurro. Obrigada. Por não virar as costas quando eu virei. Nas semanas seguintes, as primeiras turmas do treinamento do programa Horizonte começaram. Em cada sala, Eduardo abria os encontros com uma frase simples. Você pode estar aqui para cumprir protocolo. Eu estou aqui porque vi o que acontece quando a gente não se posiciona. O impacto era real. Enquanto isso, Bacari se preparava para uma viagem importante. Não um voo internacional. Mas um trajeto interno, dentro do Brasil. Ele iria até Brasília, onde a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o convidará para uma audiência sobre boas práticas de gestão inclusiva no setor aéreo. No avião que o levaria, Bacari fez questão de embarcar como passageiro comum. Classe econômica. Meio do avião. Ao seu lado, um homem branco, grisalho, tentou iniciar conversa. Primeira vez no Brasil? Bacari sorriu. Não. Mas talvez a primeira vez que o Brasil me escute. O homem não entendeu. Apenas riu, educadamente, e continuou mexendo no celular. Bacari reclinou-se um pouco e fechou os olhos. Em Brasília, a audiência foi transmitida ao vivo. Bacari falou por 30 minutos. Não sobre dados, mas sobre experiências. Os céus, senhores, não têm classe. Só os aviões têm. E as companhias aéreas, ao construírem hierarquias de tratamento, estão reproduzindo desigualdades que começam no solo, mas que não precisam continuar no ar. Ao fim, foi aplaudido de pé por representantes de diferentes órgãos. Inclusive por antigos críticos que agora viam o que se formava, uma transformação legítima, não um espetáculo. Na volta ao Rio, Bacari desceu do avião acompanhado de uma comitiva da empresa. Pela primeira vez, funcionários de solo, normalmente apressados, pararam para cumprimentá-lo. Boa noite, Sr. Emibai. Seja bem-vindo, Dr. Bacari. Ele apenas acenava, com leveza. De volta à sede da companhia, recebeu uma notícia. O passageiro que havia feito o vídeo viral do voo havia enviado uma carta. Sr. Bacari, naquele dia, eu me senti mal por não ter feito nada. Vi, soube, e não me mexi.
A sua postura me ensinou que silêncio também é escolha. Obrigado por ter falado. Bacari guardou a carta na pasta. E respirou fundo. O clímax estava próximo. A última reunião do conselho se aproximava. E ele tinha algo grande preparado. A sala do conselho era um espaço de outro tempo. Painéis de madeira nobre, janelas amplas com vista para o mar de Copacabana, cadeiras de couro dispostas em torno de uma mesa longa e polida. Ali, decisões eram tomadas entre cifras, acionistas e jantares exclusivos. Ali, o futuro da companhia era sempre debatido com vozes semelhantes, gestos conhecidos, sotaques previsíveis. Mas naquela tarde, o espaço ganharia outra cadência. Bacari entrou sem anunciar-se. Usava o mesmo traje de sempre. Terno escuro, camisa branca, sapatos discretos. Trazia apenas uma pasta. Os conselheiros presentes, 8 no total, silenciaram ao vê-lo. Alguns estavam inquietos desde o incidente do voo. Outros o viam com reverência. Mas havia quem ainda carregasse no rosto a máscara do ceticismo, de quem tolera mudanças até onde elas não mexem na sua cadeira. Boa tarde, senhores. Ele se sentou à cabeceira, sem pedir licença. Não precisou. Hoje venho apresentar um relatório. Mas não em números. Em histórias. Abriu a pasta e tirou folhas manuscritas. Histórias como a de Jorge Lima, mecânico da base de Salvador, que nunca foi promovido em 12 anos, apesar de ter salvado uma aeronave de um incêndio. Como a de Aline, agente de solo negra que escutou, de um superior, que seu cabelo não era profissional. Como a de Amadou, piloto senegalês com mais horas de voo do que qualquer um nesta sala, mas que nunca foi chamado para entrevistas internas por problemas de adaptação linguística. Fez uma pausa. Essas pessoas não cabem nas planilhas de desempenho. Mas são o que sustenta esse avião metafórico que chamamos de companhia. Os conselheiros se entreolharam. Desde que cheguei, recebi apoio. Mas também resistência. Sorrisos que escondem medo. E reuniões que tentam esvaziar decisões com argumentos de mercado. Voltou-se diretamente para um dos membros mais antigos, o diretor financeiro. Você me disse que as medidas inclusivas poderiam afastar o nosso público premium. O homem abaixou os olhos, desconfortável. Pois eu lhes digo, o futuro do mercado premium são valores. Não apenas sofisticação. O passageiro de amanhã quer mais do que uma toalha quente e champanhe francês. Ele quer respeito. Ele quer coerência. Bacari levantou-se. Por isso, hoje anuncio a primeira grande ação estrutural da nova gestão: a extinção da divisão entre primeira classe e executiva em voos nacionais. A nova configuração será de classe única, com diferenciação apenas de conforto e atendimento igualitário. Houve murmúrios. Isso é um absurdo, sussurrou um deles. Bacari o encarou. Absurdo é pagar 10 vezes mais e receber humanidade como brinde. Continuou. Além disso, as seleções internas para a liderança terão cotas de representatividade. Não para cumprir números, mas para corrigir anos de exclusão mascarada de perfil. O silêncio era tenso, quase cortante. Um dos conselheiros mais jovens ergueu a voz. Você pode enfrentar resistência externa por isso. Pode perder acionistas. Bacari sorriu, pela primeira vez. Então que resistam. E que saiam. A companhia será lucrativa. Mas não ao custo da dignidade. Na mesma hora, em um andar inferior, Eduardo apresentava o primeiro módulo completo do programa Horizonte para uma nova turma de comissários. No telão, uma imagem: o voo 372. A legenda: tudo começa quando alguém é visto. De volta à sala do conselho, Bacari fez seu movimento final. Abriu um envelope lacrado. Este é o novo plano de ação assinado pela Holding Internacional. Tem apoio de 62% dos acionistas globais. Isso me dá poder deliberativo direto. Assinou o documento diante de todos. Não vim para agradar. Vim para alinhar o céu à terra. Levantou-se, olhou para cada rosto na mesa. E agora, senhores, o voo decolou. Quem quiser permanecer a bordo, ajuste o próprio assento. Porque a rota mudou. A notícia da reunião caiu como tempestade na imprensa. CEO africano elimina a primeira classe e revoluciona o setor aéreo brasileiro.
Reformulação histórica. Bakari Mbai impõe equidade real dentro das aeronaves. Críticos tentavam reagir, mas eram abafados por relatos de funcionários, passageiros e até concorrentes, que agora viam na mudança um exemplo difícil de ignorar. No fim do dia, já sozinho em seu escritório, Bakari olhou o pôr do sol cair sobre o mar. Abriu o caderno onde escrevera, durante o voo, a frase: "A verdadeira violência é a que não deixa marcas." Abaixo dela, escreveu agora: "A verdadeira revolução é a que começa com silêncio e termina com justiça." 3 meses depois da reunião do conselho, os corredores da companhia aérea eram outros. Os uniformes eram os mesmos. Os aviões, os mesmos. Mas o clima havia mudado. Funcionários que antes evitavam contato agora cumprimentavam uns aos outros com mais naturalidade. Novas vozes apareciam nas salas de reunião, vozes antes caladas pela hierarquia invisível. No painel da recepção da sede, onde antes só se viam rostos brancos em molduras institucionais, agora havia diversidade. Não por estética, mas por verdade. A nova campanha de marketing da empresa estampava aeroportos com o slogan: "O céu não tem classe. Aqui, todos são prioridade." Bakari Mbai recusará convites para entrevistas exclusivas com grandes revistas. Recusará homenagens. Recusará prêmios. Preferia ouvir. Em uma manhã nublada, ele apareceu de surpresa em um treinamento de novos comissários. Eduardo estava lá, liderando a sessão. Quando Bakari entrou na sala, os jovens uniformizados se levantaram, instintivamente. Mas ele fez um gesto com a mão. "Não. Sentem-se. Eu vim como ouvinte." Eduardo o recebeu com um sorriso tranquilo. Já não era o mesmo jovem hesitante do voo 372. Agora falava com firmeza. Liderava com empatia. Ao fim da sessão, uma nova comissária, negra, de tranças longas e olhar firme, aproximou-se de Bakari. "Sr. Mbai, queria dizer que eu quase desisti de me inscrever. Achei que nunca teria chance. Mas vi sua história e pensei, talvez seja agora." Bakari sorriu. "Você não veio por minha causa. Veio porque já era seu tempo. Eu só abri a porta." Ela emocionou-se. Ele a cumprimentou com um aperto de mão respeitoso. Do outro lado da cidade, Natália recebia um e-mail da empresa. Havia sido reintegrada como assistente administrativa, após passar por uma série de cursos e avaliações. Ela havia aceitado tudo. Não porque queria voltar ao cargo anterior, mas porque havia entendido algo mais profundo: o silêncio dela no voo não era apenas omissão. Era parte do problema. Ela respondeu com uma única frase: "Obrigada pela segunda chance. E pela lição que me faltava." Em uma noite tranquila, Bakari retornou ao mesmo aeroporto onde tudo havia começado. Mas não para uma reunião. Nem para uma inspeção. Ele havia sido convidado para assistir à formatura da primeira turma de comissários e comissárias formados sob o programa Horizonte. O auditório estava lotado. A plateia era formada por famílias, colegas, instrutores. E, discretamente, câmeras de um documentário independente que acompanhava a trajetória da empresa desde a chegada de Bakari. Eduardo fez o discurso final da noite. "Nós não aprendemos apenas a servir refeições e a sorrir com educação. Aprendemos a olhar, a escutar, a reconhecer." E então, sem avisar, chamou Bakari ao palco. O CEO hesitou. Depois caminhou sob os aplausos. "Não preparei discurso," disse ele. "Mas aprendi que os gestos falam." Olhou para os formandos. "Hoje, vocês não estão prontos apenas para voar. Estão prontos para elevar." Na saída do evento, um senhor idoso se aproximou. Cabelos grisalhos, andar lento. Estendia um pequeno envelope. "Sou pai de um dos novos comissários. Queria lhe dar isso." Bakari abriu ali mesmo. Era um bilhete escrito à mão. "Meu filho agora sonha com o céu. E não teme mais o que vai encontrar lá. Obrigado por isso." Bakari guardou o bilhete com cuidado. E, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir o peso do que havia feito. Ele não mudará apenas uma companhia. Tinha mudado o curso de um sistema. E, principalmente, tinha provado que ninguém precisa aceitar ser tratado como erro só porque o sistema insiste em não reconhecê-lo como certo.
Meses depois, em uma escola pública no interior da Bahia, Bacari sentava-se sob uma árvore, rodeado por crianças. Tinha ido conhecer um projeto social financiado pela nova política de investimento da companhia. Um menino curioso se aproximou, com um caderno na mão. Você é famoso? Bacari pensou por um segundo. Não. Eu só fiz o que precisava ser feito. O garoto sorriu, correu para contar aos amigos. E Bacari ficou ali, em silêncio, olhando o céu. Sem fronteiras. Sem divisões. Apenas céu. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Agora eu te convido a refletir: o que aconteceu com Bacari foi justo? E a forma como ele reagiu, você teria feito o mesmo? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E antes de sair, verifica se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveita para se inscrever agora, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque às vezes, a maior mudança começa com um simples clique, e uma história como essa.